Olá, amigos e irmãos, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa e nós vamos para a nossa leitura diária de sexta-feira, que ela se refere à lição número 1, do dia 5 de abril, agora, desse segundo trimestre de 2026, que o título é Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Certo? O aparelho está aquecendo, ele pode cortar aí. Que está registradas em Gênesis 12, 15 e 16. O título da leitura diária é Desafios Éticos na Chamada. Tá certo? A leitura diária, ela te dá um panorama, né, da lição que você vai estudar ou lecionar. É muito importante nós explorarmos a leitura diária, porque ela nos ajuda, ela nos direciona, né, sobre o tema, torna claro o tema que nós estamos estudando, tá bom? Então peço a você que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que assim nós possamos ajudar mais pessoas, tá certo? Então, a leitura está em Gênesis capítulo 12, 15 e 16. O que está dizendo? Tratando de questões éticas. Aí você pergunta, mas o que é ética? Ética é um ramo que estuda os fundamentos da moralidade, investigando os princípios que orientam o comportamento humano para diferenciar o justo do injusto, o bem do mal e o correto do incorreto. A ética, ela busca estabelecer diretrizes para uma convivência harmoniosa, né, focando no bem-estar comum. Tá entendendo? Bom, e Abraão enfrentou isso. Nos versículos 15 e 16 diz: E viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Estou lendo a Bíblia, capítulo 12, versículo 15 do livro do Gênesis. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Faraó tomou a esposa de Abraão e levou para o palácio. Versículo 16. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas e jumentos, e servas, jumentos e camelo. Abraão acabou ganhando presente, né? Porque no versículo 17 esclarece essa situação. Feriu, pois, o Senhor a Faraó em sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Você está entendendo? Abraão entrou numa sinuca, né? Ele desce, olha só, nós falamos na leitura diária de quinta-feira sobre os desafios, né, os obstáculos enfrentados por aquele que foi chamado por Deus. Chegando aqui, nós vemos a evidência dos problemas que Abraão enfrentou. Lá, Abraão primeiro ele desce para o Egito porque tinha fome na terra onde ele estava residindo. Agora ele chega no Egito e lá os príncipes olham para Sarai, que é a esposa de Abraão. Mas essa mulher é linda demais, né? Foram e contaram para Faraó. E o rei, naqueles costumes antigos, ele achou assim, não, se ela é bonita, eu vou tomar para mim. Tomou. Levou Sara para o palácio. E Deus agora aperta Faraó, né? Abraão se viu numa sinuca terrível. Por quê? Segundo os costumes daquele tempo, um rei, um governante, um regente, ele achava que tudo era dele. Não, se essa mulher é bonita, eu vou tomar para mim. Tomou. E Abraão, naquele momento, ele se comporta como se fosse irmão de Sara. Mas Deus deu livramento. Aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso também com Isaac, o filho da promessa. Então, haverá momentos que a nossa condição postural ela será testada, quanto à nossa fidelidade, quanto à nossa fé,
quanto à nossa obediência, quanto à nossa ética pessoal. Então Deus, ele vai nos ajudar quando nós nos comportamos como obedientes. Abraão, apesar do risco que ele estava enfrentando, ele se comportou. Segundo os costumes antigos, Abraão não tinha jeito. Ele poderia perder a vida tentando resgatar a esposa dele. Ele não decidiu enfrentar de momentos. Então, há situações na nossa jornada, o crente não pensa isso, que tudo ele tem que, vão para frente, vão encarar, vão pegar, vão atacar. E as estratégias? E a defesa? Como que nós fazemos? Então, mesmo que nós estamos diante de um Deus, que nós possamos contar com Ele em tudo, nós precisamos pensar um pouco, ter estratégia, recuar quando for necessário, não entregar o ouro, não, mas administrar o tempo ao nosso favor até que as coisas sejam ajustadas. Ali foi essa situação. Na nossa vida como um todo, pode ser outras coisas. Então nós precisamos pensar com bastante frieza, com calma, para enquanto isso Deus vai cuidar da questão igual cuidou de Abraão. E Faraó chegou, chamou Abraão. No versículo 18 do capítulo 12, Faraó fala assim: o que você fez, rapaz? Por que você fez isso? Por que você não disse que ela era sua esposa? Né? E Faraó, no versículo 20, deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que ele tinha. Deu lá os presentes e ainda mandou uma guarnição cuidar para que Abraão não fosse assaltado, não sofresse nenhum tipo de intervenção e perdesse os seus bens. Entendeu? Deus, ele trata das coisas, mas nós precisamos ter cuidado, né, na nossa interpretação. Calma, não agir colericamente, sem pensar, sem analisar, sem criar uma estratégia, sem pedir a Deus um direcionamento, senão nós não vamos alcançar. Mesmo que nós temos a chamada, mas nós temos as adversidades para enfrentar. E nós precisamos ter cuidado com isso, para vencermos, para superarmos os males que possam nos confrontar na caminhada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a graça que você precisa. Logo mais hoje, né, dia 4/4, teremos a continuação da festividade da juventude da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Moledo. Nossos diretores, primeiro diretor auxiliar de trabalho Felipe, segundo diretor auxiliar de trabalho Ronald, né, e toda a congregação, a todos os irmãos envolvidos ali. Um grande abraço ao meu pastor presidente, sua esposa Imandeba, a todo o corpo ministerial, a todos os irmãos do campo. Eu agradeço pelo apoio que tem nos dado nesses dias e que Deus nos dê a graça, a vitória e possamos adorá-lo e vidas possam se render, ser cheias do Espírito Santo e renovada no nome de Jesus. Então se inscreva, curta, comente e compartilhe para que possamos ajudar sempre alguém, pois essa é a nossa missão.